Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco hoje. Mais uma vez, nós estamos sendo recebidos pelo Espaço Cairós, com toda a generosidade do nosso amigo Carlos. E eu tenho hoje uma grande alegria de poder conversar com duas pessoas que fizeram parte da minha vida em situações diferentes, em momentos diferentes, mas que por uma boa causa nos uniu hoje para a gente falar um pouquinho sobre as condições de desempenho da mulher dentro da organização, os obstáculos, o que é que pode ser um processo de avaliação mais justo, que não significa dizer mais fácil, porém mais adaptado e que leve em consideração as diferenças para o gênero feminino. E eu vou falar rapidinho um pouco do Marcos Barreto, que eu também chamo de Marcão. Então, quer dizer, é Marcão, Carlão, pode ser que em algum momento eu troque um pelo outro, mas é difícil agora falar Carlos e Marcos, então eu vou tentar, né? O Marcão, nós trabalhamos juntos por muitos anos, a gente tem uma história muito legal, porque naquela época eu ajudava a fazer a contratação de pessoas para a inauguração de lojas, e eu tive o prazer de entrevistá-lo e participar do processo de contratação dele, naquela época, para a área comercial de uma das lojas. E mais tarde ele veio trabalhar comigo na área de recursos humanos, mudando completamente a linha de trabalho, que ele até então tinha experiência, e veio contribuir conosco na área de treinamento, formação de pessoas e capacitação. E há não muito tempo atrás, eu vi um post dele no LinkedIn, que é inclusive essa foto que está no nosso convite, não é uma foto, né? Um desenho que está no nosso convite, e me chamou muito a atenção a foto, que se vocês pararem para observar, por si só ela fala melhor do que muitas palavras, e também o fato de ser um homem postando essa foto e fazendo o comentário, né, das questões que diferenciavam a performance, o desempenho e a valorização das mulheres, né? Bom, aí movida por esse interesse, eu conversei com o Carlão e falei, nossa, Carlão, já pensou, seria tão legal? Eu acho que ele saiu. Vamos ver? Voltou? Voltou. Voltou. Eu acho que seria tão legal, Carlão, se a gente trouxesse o Marcão para falar conosco um pouquinho sobre esse post, um pouquinho sobre a experiência dele nessa questão da meritocracia, da diversidade e tudo mais. Portanto, por isso que nós estamos aqui com o Carlos hoje, para a gente falar um pouquinho sobre esse post e ouvir um pouco a experiência do Marcos em relação a essa questão da diversidade, da equidade, das condições que a gente encontra para um melhor ou um desempenho menos favorável na vida corporativa. Então, eu passo a palavra para o Carlos agora, para ele também comentar um pouquinho o que ele quiser, e depois a gente poder ouvir o ponto de vista do Marcão, a experiência, o que o motivou a fazer esse post, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né, com todos vocês e com o Marcos Barreto. Marcão, seja bem-vindo, Marcão, a este espaço. É um prazer e um privilégio tê-lo aqui conosco. Já conversamos e foi muito gostoso, né, ouvir um pouco a sua experiência, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo ou que vierem a assistir esta nossa conversa vão se beneficiar da sua experiência, da sua história de vida, da sua percepção, né? De fato, o que a Cíntia falou tem muito sentido,
nós fomos impactados, né, pelo post que você colocou, né, que todos estão vendo, eu coloquei aqui na nossa página, né, que é uma pista de corrida, 3 homens e 3 mulheres, e os homens preparados para correr, todos olhando fixo o objetivo lá na frente, né? Enquanto que as mulheres têm uma série de obstáculos, né? Uma série de obstáculos que não as permite enxergar para além daquele lugar onde elas estão, né? E o que elas fazem é olhar ao lado e não à frente, né? Então isso foi muito impactante. E o tema que nós colocamos, né, como tratar as justas condições para o desempenho profissional das mulheres, né? Como lidar como tornar justas essas condições onde a gente avalia o desempenho profissional das mulheres. Então, a gente quer ouvir você, estamos ansiosos todos para ouvir a sua fala e interagir contigo nessa nossa roda de conversa aqui. Seja bem-vindo, viu, Marcão? Gente, muito obrigado por essa acolhida espetacular, maravilhosa. Eu já vou começar aqui pedindo desculpa, porque eu estou com minhas sobrinhas na minha casa, então vocês vão ouvir barulhos. Elas acabaram chegando e tem um cachorrinho, então de vez em quando vai aparecer um latido também, mas são coisas dessa nossa nova realidade de encontros online, né? Então já Sim, peço sim. desculpa desde o início. Carlão, Cíntia, esse post ele nasceu de uma conversa muito séria sobre meritocracia, né? Uhum. Lá no post eu até explico de que eu estava tendo uma conversa com um amigo sobre esse tema, e eu me posicionei falando de que meritocracia não é uma conversa justa, porque ela reflete um pouco a desigualdade que a gente tem, e ela reforça os malefícios dessa desigualdade, né? Então, falar de meritocracia e se posicionar sobre meritocracia acabou fazendo com que esse amigo tivesse um posicionamento super duro e rude, porque ele não concordou comigo, né? Ele acha que as pessoas vencem, e as que vencem pelos seus méritos. E aí a conversa andou para o seguinte lado, né? De que olhe ao seu redor, olhe a sua realidade e me mostre o que você enxerga. Foi um pouco dessa conversa, né? E inevitavelmente ao redor, que a gente estava numa grande espaço de trabalho na matriz da empresa onde eu trabalho, e a gente, ao olhar ao redor, viu a maioria de homens, invariavelmente a grande maioria brancos, e pouquíssimas mulheres. E eu falei assim, bom, isso é meritocracia, a gente acaba reforçando essa desigualdade. E aí eu falei para ele assim, ó, cara, a teoria é linda, ela até faz sentido, mas ela não traz os benefícios que a gente teria se a gente tivesse mais diversidade nas lideranças das empresas. E isso é fato que já é comprovado, né? Quanto mais você tem uma liderança diversa na empresa, as decisões, os olhares e tudo isso, e sobretudo o olhar que as mulheres trazem sobre as decisões que a gente toma, né? Então, é super importante entender isso, e é mais legal quando você é impactado por esse outro olhar que as mulheres acabam trazendo sobre a liderança. Então, esse post é fruto dessa conversa acalorada com um colega de trabalho, onde nós tínhamos posições distintas, né? E você Então, sabe que eu fui, depois da nossa conversa, né? Porque nós três tivemos uma conversa anterior à de hoje, eu fui
procurar a descrição de meritocracia. Falei, não, deixa eu dar uma lida na descrição. E o que me chamou a atenção é que lá, uma das descrições que eu encontrei é que todos partem de uma mesma condição igual, equivalente. E, portanto, todos teriam as mesmas chances de desempenho e, portanto, de reconhecimento. Mas, quando a gente traz isso para a vida, nós sabemos que nós todos não partimos do mesmo ponto. Cada um de nós vem com uma bagagem, com uma experiência, com ambientes diferentes. Portanto, o ponto zero, ele não é equivalente para ninguém, mesmo que a gente tenha condições mais igualitárias, se a gente for pensar talvez numa sociedade mais desenvolvida, com uma oferta acadêmica mais igualitária, de saúde, de condições básicas, mesmo assim, do ponto de vista da história familiar, das relações que essa pessoa estabelece, dos papéis que essa pessoa desempenha, esse ponto inicial nunca vai ser igual para todo mundo. E eu acho que isso é o que me chamou mais atenção nessa questão da meritocracia. E antes de passar a palavra para você, Carlão, eu queria confessar publicamente que por muitos anos, trabalhando em espaços corporativos, eu defendia a meritocracia, porque eu achava que a empresa, ela estava num papel adequado, ela estava dando condições para que todos pudessem se desempenhar e se desenvolver. Afinal de contas, a gente tinha um processo de avaliação que era igual para todo mundo, a gente tinha uma descrição de cargo que era igual para todo mundo, a gente tinha uma tabela salarial que era igual para todo mundo. Então, eu olhava e dizia assim, mas essa questão dessa diversidade não pertence à corporação, porque aqui dentro a gente está fazendo de tudo para todo mundo ter o melhor desempenho e chances iguais para todos. E nada como a gente ir amadurecendo, e continuar aprendendo, continuar se deparando com as questões da vida. E hoje eu falo, puxa, mas era impressionante como eu defendia essa questão anteriormente. E hoje mudei bastante em relação a isso, né? Então, pronto, já confessei o meu pecado e estou em plena recuperação. Não estou ainda absolvida, mas eu prometo para vocês que eu estou em recuperação. Fala, Carlão, com você. Interessante. A palavra pecado, ela significa pisar em falso. Ai. E pisar em falso, você vai em outra direção. Você perde o alvo, né? Uhum. E essa, eu percebo, Cíntia, eu estou pegando aí carona na sua palavra, para dizer o seguinte, que essa é uma questão individual, nossa, porque, como você mesmo falou, a gente tem percepções e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai se encontrando com pessoas e vai burilando as nossas percepções, né? Uhum. E vai se transformando, né? Então, isso que você falou é muito rico, muito bacana, e é isso que acontece, né? Mas é graça também, porque nem todas as pessoas chegam nesse lugar de transformação que você relata, né? Mas, sim, então é possível. A outra questão é a questão, assim, há algo individual, mas há também algo enquanto grupo, Uhum. né? Quando a gente sai do Império e entra na República, 99% dos negros não tinham acesso à escola. O único acesso que tinha era a escola de samba, né? Que era aquilo que era possível ter, porque não se tinha casa, não se podia reunir por causa das leis da vadiagem, né? E os negros não tinham acesso à escola. Certo. Né? E o Marcão vai ter condição de falar sobre isso, né? O acesso à escola para os negros,
a maioria, enquanto grupo, se deu nas gerações quase que atuais, né, Marcão? É duro, mas, Carlão, você tem razão. E quando a gente entra nesse tema de meritocracia, a Cíntia fez uma boa definição. Tem até uma imagem que é muito comum na internet, que tem três pessoas que estão vendo alguma coisa do outro lado da cerca, e aí dão uma caixinha igual para todos eles, aí tem um mais baixinho e tal, questionando um pouco dessa meritocracia, e tem esse pensamento de condições iguais, de ponto de partida igual. E quando essa imagem traz justamente um pouco dessa realidade. Ainda que as condições iguais seja, sei lá, a qualificação, o nível superior, existem muitas outras variáveis que não nos colocam em condição iguais. Um bom exemplo é disso que o Carlão está falando. Então, dependendo do que você escolhe na sua descrição de vaga lá, faculdade, determinei que eu quero contratar pessoas de tal faculdade. Você já elimina grande parte dos negros. Bom, e a gente vai ter várias outras situações. O que me chamou a atenção sobre esse tema de meritocracia, que ele reflete um pouco o pensamento da sociedade, né? Que é o pensamento de que o mais forte tem que sobreviver. Isso vem lá da teoria de Darwin, né? A teoria da evolução. E a gente acaba encontrando, mesmo em negros que alcançaram essa evolução de carreira, mesmo em mulheres que se encontram em posição de liderança, a Cintia acabou de trazer o depoimento dela, que acabam naturalizando isso. E quando a gente vai racionalizar a coisa, só quando você para e assim, deixa eu pensar sobre o assunto, você entende que não existe condições iguais e que você precisa olhar para determinada situação e completar com elementos. Nessa mesma imagem que eu usei o exemplo de pessoas olhando do outro lado da cerca, uma cena que está acontecendo com caixinhas iguais, o mais baixinho não vê, tem uma outra imagem que aí dá caixas diferentes de tamanho para que dê condição para que todas as pessoas vejam, né? Então, a gente acaba tendo isso refletido na nossa sociedade. Não é um pensamento de empresa, é um pensamento muito mais comum e que a gente acaba achando verdadeiro, sobretudo quando isso nos favorece, né? Quando a Sim. meritocracia nos favorece, a gente fortalece mais ainda isso. Se a gente olhar, a gente falou a questão do grupo, né, raça, negros, mas a gente também tem na sociedade brasileira, a mulher foi votar, se não estou enganado, na década de 60 no Isso Brasil, mesmo. na década de 40 nos Estados Unidos e 60 no Brasil. A mulher não tinha acesso à política, né, às decisões da nação, porque aquilo que se esperava da mulher é aquilo que o seu post mostra. Né? Se esperava da mulher que ela ficasse em casa e que ela se houvesse com o ferro, com o varal, com o fogão, né? Com esses Faltaram os instrumentos. filhos. Faltaram os filhos Faltaram os filhos. nessa imagem. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de um grupo específico, a gente está falando também das mulheres, de uma forma geral, né? Também não se permitia ter acesso ao universo público, incluindo aí as empresas. Então, muito Isso acontece hoje significativo. ainda, né? Eu estou aqui, você estava falando aí, Carlão, eu estava lembrando de algumas cenas, né? Então, se você entra numa sala de reunião onde tem vários homens e uma mulher, já se tem a imagem na cabeça de que quem vai anotar as coisas é a mulher, porque a letra dela é mais bonita. Então, a gente tem uma sociedade que é muito machista, né, nos comportamentos e, além de todo esse aspecto que a gente falou das desigualdades e das diferenças, tem o machismo que afeta também
e dificulta mais ainda para as mulheres esse aspecto da evolução de carreira, né? A gente pode lembrar, bom, eu trago isso um pouco da imagem do post, né? Geralmente, aí eu posso falar porque eu sou homem, eu saio do meu trabalho, eu chego em casa, eu não tenho uma obrigação de afazeres em casa, porque inconscientemente, por muito tempo, hoje um pouco mais consciente, mas inconscientemente, por muito tempo, a gente delegava os afazeres domésticos totalmente à esposa. Cuidar dos filhos sempre foi uma responsabilidade das mulheres. Então, a gente tem, e eu trabalho com muitas delas, que relatam essa segunda jornada de trabalho, né? Depois que chego em casa, eu vou correr, vou ouvir minha música, eu gosto de tocar, então eu vou ensaiar no meu violão. E muitas das mulheres contam de uma rotina dura ainda depois que chegam em casa para deixar tudo pronto, porque no dia seguinte ela tem o batente. Então tem mais essas questões que são puramente machistas, né? Que as mulheres enfrentam também. Dá licença só um minutinho. Carlão, dá uma olhada se está ok a transmissão pelo Face, que eu estou recebendo mensagens aqui dizendo que as pessoas não estão conseguindo entrar na página. Não sei se você verifica que está ok. E se o pessoal que está nos assistindo puder mandar um joinha para o Carlão, não sei se o Marcão está acompanhando pelo Face também, para a gente ter uma ideia de se a transmissão tá ok. Não, eu acabei tendo que entrar pelo meu tablet, que era onde eu ia acompanhar no Face. Meu computador... Eu confesso, Carlão, que eu também não consegui, viu? Mas eu achei que pudesse ser porque eu estou prestando atenção aqui na nossa conversa e não fiz alguma coisa direito. Mas eu também não consegui na clínica ter acesso à live. É mesmo? Deixa eu ver aqui. A impressão que me dá é que está indo. Que está indo? Sim, e o endereço é aquele que eu passei para você. Então vamos. Bom, Eu vou então tentar vou tentar conectar aqui também. Estou tentando conectar aqui também. Pessoal que nos escuta, peço desculpas se vocês estiverem conectados, mas a gente já volta. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí. Então, retomando a fala do Marcão, eu acho que tem algumas questões que são estruturais, que é isso mesmo, o papel do homem, o papel da mulher, aquilo que se espera mais facilmente de uma mulher, e foi interessante esse exemplo que você deu, porque por muito tempo eu fui a única mulher no grupo de muitos homens com quem eu trabalhava, e era bem isso mesmo, né? Ah, Cíntia, dá para você anotar no Flipchart porque sua letra é melhor? Ah, Cíntia, dá para você fazer a ata da reunião como se a gente, entre aspas, tivesse quase uma menos-valia. Não era porque a gente tinha uma letra bonita, ou não é porque a gente fazia a ata melhor. Alô? Sim. Voltou? Estamos ouvindo. Tá. Estamos ouvindo. Ah, é que tá congelando aqui para mim. Enfim, então eu acho que tinha uma questão de
papéis mesmo, estruturais, né, do que a gente pode esperar de uma mulher, do que a gente pode esperar de um homem no papel profissional, aliado a todas essas questões que a gente traz da vida familiar, de outros papéis que a gente desempenha, além de ser profissional, além de ser esposa, além de ser mãe, tudo isso compõe essas desigualdades, digamos assim, né? E na nossa sociedade, realmente, esses papéis não são equilibrados, a gente já vem falando disso há certo tempo. Agora, trazendo para dentro do espaço da empresa, da corporação, como eu confessei para vocês, aparentemente a gente tem todas as mesmas condições. Em todas as empresas onde eu trabalhei, foram algumas, eu nunca vi processo de avaliação diferente para homem e para mulher, eu nunca vi tabela salarial diferente, eu nunca vi programa de treinamento e desenvolvimento diferente, né? Então, era tudo assim, igual, justo para todo mundo. E hoje, o que eu fico me perguntando já que a nossa realidade continua sendo de ter muito mais homens do que mulheres em posições de liderança e principalmente em alta liderança, essas mulheres que estão lá presentes ainda são uma voz pouco escutada, pouco representativa. O que a gente pode fazer para encaminhar esse processo de transformação para tornar o processo de avaliação mais justo? E aí, de novo, eu faço questão de frisar que não é mais fácil. Eu tive essa conversa com o Carlão também no particular, dizendo para ele que eu temia muito que as pessoas confundissem e dissessem assim, então quer dizer que para as mulheres nós vamos fazer um processo de avaliação mais fácil, porque afinal de contas elas têm lá uma lista de coisinhas que os homens não têm. E aí o Carlão me chamou a atenção e falou, não, mais fácil não, mais justa. Levando em consideração tudo isso que vem na bagagem. E eu fiquei pensando nisso, a gente fez a primeira conversa com o Marcão, eu continuei pensando nisso, e eu não tenho a resposta. Eu tenho um exemplo, e aí eu posso falar também publicamente, porque eu fiz parte dessa decisão, de que um dos critérios de avaliação para a empresa, uma das empresas onde eu trabalhei, é que as mulheres só poderiam ser promovidas a cargos de direção desde que elas tivessem mobilidade geográfica. Isso era um critério de avaliação e promoção. E com isso, obviamente, a gente diminuía muito o número de mulheres candidatas para estes cargos, porque, via de regra, as mulheres sempre se ocupam e se preocupam com os filhos, com os pais idosos, com o suporte todo que está ali já estabelecido para que ela possa sair para trabalhar e ter com quem esses filhos ou essas pessoas que dependem dela estarem bem assistidos e tudo mais. Então, se hoje eu estivesse trabalhando ainda no mundo corporativo como executiva, esse seria um questionamento que eu faria. Olha, talvez esse critério não seja justo, porque homens e mulheres não se comportam da mesma forma em relação a essa mudança geográfica. Assim como eu fiquei pensando também que tem um estereótipo ao contrário. Quantos homens eu conheci ao longo da minha vida profissional que abandonaram as suas famílias, deixaram as suas famílias no interior, numa outra cidade, e se mudaram para fazer a evolução profissional, porque, afinal de contas, eles eram os homens, os responsáveis pelo sustento do lar, na sua grande maioria das vezes, e em nenhum momento eles questionavam o fato de ter que deixar a família e se mudar. E eu conheço algumas histórias de situações muito tristes, inclusive, em relação a estas decisões tomadas. Então, eu acho que tem os dois lados também. Tem o lado do homem, que não podia dizer, não, eu não posso, porque, olha, a minha esposa trabalha, a gente não vai ter com quem deixar os meus filhos, ou se eu me mudar, minha esposa vai perder o trabalho dela. Não, ficavam quietos e partiam para as mudanças.
Então, Marcão, eu queria te ouvir um pouco. Você que está ainda, né, no calor da emoção do mundo corporativo, trabalhando no dia a dia com essas questões, te ocorre alguma outra brecha, alguma outra oportunidade da gente questionar, fazer proposição de alguns critérios que sejam diferentes? Eu já ia falar com o microfone fechado. Você trouxe algo que eu vivi há pouco tempo, justamente numa posição de business partner, onde a gente tinha uma oportunidade de promover uma das nossas gerentes comerciais para ser uma das diretoras de loja. E eu lembro que eu, totalmente empolgado, fui contar isso para ela. E a reação dela foi assim um pouco fria, eu fiquei sem entender o porquê. E a resposta dela foi: posso pensar? E aquilo foi um balde d'água fria para mim naquele momento. Eu falei assim: mas como assim? Eu estou oferecendo um cargo de diretora para ela, uma promoção, e ela quer pensar. A minha sorte é que aquilo me incomodou e eu falei assim: bom, eu entendi que você não estava esperando isso. Me ajuda a entender quais são as questões que eu não estou levando em conta. E aí, Cíntia, foi justamente um pouco disso. Ela me contou de toda a estrutura que ela tinha montado na cidade onde ela estava morando e que dava a condição de ter uma qualidade de vida para o filho, o marido dela também estava bem estabelecido. E a questão que ela me trouxe foi justamente essa de, bom, para esse cargo que você está me oferecendo, eu vou ter que mudar de cidade. E eu não sei se isso vai valer a pena para a minha vida, né? E Uhum. aí me caiu a ficha de tantos critérios que a gente acaba não levando em conta, porque a gente acaba trazendo esse pensamento para o universo masculino. Ah, e isso acontece também com muitas das minhas amigas business partner, que também acabam desconsiderando esses aspectos que são importantes para uma decisão de uma mulher na evolução de carreira e que para nós homens a gente acaba passando por cima. Eu posso dar meu depoimento pessoal. Eu já morei em várias cidades e minha esposa teve que abrir mão da carreira dela. Tudo bem que isso foi uma decisão compartilhada de quem cuidava dos filhos, de que ela queria ter essa preocupação, mas no meu caso foi alinhado e foi conversado. E isso não me impediu de mudar de cidade, mas eu teria muita dificuldade se minha esposa tivesse optado pela carreira profissional dela, né? Tudo bem Uhum. que está feliz, foi uma decisão acertada para a nossa vida e para a vida dela. Hoje ela não lamenta essa decisão, mas tem várias mulheres que não têm essa possibilidade. Bom, primeiro porque querem ter essa questão da carreira, do desenvolvimento profissional, e não abrem mão disso. Outras porque não podem abrir mão dessa questão do trabalho, como a minha esposa pôde abrir mão. Uhum. Então tem essa questão que a gente precisa levar em consideração. E eu acho que esse é o primeiro pensamento que os líderes precisam ter, né? Existem algumas regras que não fazem sentido nem para homens, tá? A gente está falando aqui do universo feminino, mas não fazem sentido nem para homens, porque muitas das promoções a gente acaba no final promovendo e a pessoa nem muda de cidade, fica ali na região onde estava. E isso acaba eliminando várias mulheres. Tem um outro pensamento que é muito comum. Geralmente as mulheres pensam que elas não estão totalmente preparadas e que precisam se preparar um pouco melhor para poder, quando assumir a oportunidade, darem conta. O homem pensa totalmente diferente. Eu não estou preparado, mas eu vou topar assim mesmo e eu vou me preparar depois que eu assumir o cargo. Então, a gente também tem essa grande diferença e todos esses aspectos acabam levando à realidade que a gente vê hoje. Realmente, Cíntia, você não vai encontrar. Eu também já trabalhei em algumas empresas e realmente você não tem
um programa diferente para homem e para mulher. As condições geralmente são as mesmas, mas as condições não favorecem para que as mulheres se arrisquem ou queiram dar esse passo, porque a gente não leva em consideração alguns aspectos que são muito importantes no universo feminino e que às vezes passam despercebido no universo masculino, né? Então, eu acabei aprendendo muito com essa pessoa de que existem outros elementos que precisam ser considerados no momento em que você cria uma oportunidade. E nesse caso, ela tinha todas as condições, não tinha nada que pudesse falar assim, não, ela está sendo evoluída porque não, é porque ela tinha verdadeiramente as condições. Mas a gente não levou em consideração os aspectos pessoais que a impediram de aceitar. Já se passaram quase 2 anos e ela não aceitou esta evolução. E a gente está justamente a partir dessa discussão vendo esses critérios que a gente tem e que acabam enfraquecendo a diversidade, que eu acabo falando muito sobre isso, porque tem outros aspectos que a gente for pensar que não favorecem quem tem alguma necessidade especial, e a gente tem várias pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, e que seriam excelentes líderes, mas a gente não dá as condições que essas pessoas precisam. Então, os líderes precisam olhar, acho que de maneira um pouco mais individualizada, esse aspecto. A gente está falando, você trazendo de forma muito contundente, Marcão, a questão dos critérios de promoção. Né? Os critérios de promoção, tem alguns critérios que vão favorecer, supostamente vão favorecer mais os homens, como a questão da mobilidade, né, que a Cíntia trouxe, você também, né, e que também para os homens pode causar uma série de transtornos. A questão do desenraizamento, né, que é algo que eu estudei no meu mestrado, tem a ver com isso, né? Você vai para um lugar completamente alheio à sua história, à sua vida, e isso pode, num primeiro momento, não afetar o homem, mas se afeta a família, vai afetar esse cara, né? E no caso aí desse exemplo dessa gerente, né? Que ela preferiu ficar onde ela estava, justamente por causa da questão do desenraizamento. Né? E é a mesma situação que eu comentei para os homens, que eu presenciei muitos deixarem as suas famílias nas cidades de origem, fazerem essa transição sozinhos, passarem anos e anos trabalhando e vivendo em São Paulo em condições pouco agradáveis, para dizer o mínimo, e retornando para casa aos finais de semana. E depois de muitos anos, alguns deles não se reconheciam mais pertencentes àquela família. Porque uma coisa é você passar um final de semana com a sua família, outra é você passar todos os dias da semana, anos a fio. Sim. As relações se estabelecem de maneiras diferentes. Então, nesse sentido, é tão prejudicial para os homens quanto para as mulheres que não foram promovidas porque não tinham essa mobilidade geográfica, né? Sim. Que é o que o Marcão falou. O critério não é bom nem para um nem para outro. Quer dizer, a gente está usando um critério que não é legal e ainda não estamos favorecendo a diversidade. A gente vai continuar com uma representatividade de homens brancos, héteros, sem deficiência. Agora, como que a gente faria, né? Assim, esse critério da mobilidade é questionável, né? Mas o seu post está lá. O ferro de passar roupa, o varal, o fogão. É possível incluir esses elementos dessa realidade no critério de promoção? Sim, tem que levar em conta que, traduzindo aquele post, né, o Marcão trouxe assim, a mulher
tem uma segunda jornada de trabalho em casa, né? E também tem as questões próprias de ser mulher, né? Então, assim, como que esses critérios podem ser, ou essa realidade pode ser incluída nos critérios? Bom, Carlão, a gente tem um movimento acontecendo, isso é muito bom, dessa preocupação de muitas empresas com esse aspecto, né? E não são porque elas são boazinhas, não, porque primeiro elas já entenderam que uma liderança mais diversa traz resultados para a empresa. Sim. Outro aspecto é entender de que uma mãe, quando ela está tranquila com as coisas que estão acontecendo em casa, isso também faz com que ela também seja mais produtiva. Então, a gente já tem algumas empresas que têm ações impactantes, mas super simples. Por exemplo, empresas que têm a creche, que oferece a questão da creche, algumas empresas que têm oferecido alguns vales que permitem a utilização do profissional em outros aspectos que vão além do óbvio, de geralmente a gente usa com alimentação, mas que você pode usar numa academia, você pode usar inclusive para contratar alguém para cuidar da sua casa. Então, já existe um movimento nesse sentido de entendimento de que são necessários benefícios além dos óbvios, porque existe uma diferença grande quando um líder é um homem, que é o chefe de família, quando o líder é uma mulher, que é a chefe de família. Então, nesse aspecto já existem preocupações distintas a respeito disso. E dar condições para que essa pessoa trabalhe mais tranquilo, isso já acontece. Inevitavelmente, a gente tem que passar por uma questão que eu, como negro, vivo muito, não gosto, mas acho necessário, que é a questão das cotas. Esse é um tema que ele ainda é necessário, mas como vários outros, tem um efeito colateral, né? Eu já vivi isso na pele. Você está aí porque você é negro e você atingiu a cota, ou seja, todo o meu desempenho é colocado em xeque porque a pessoa pressupõe que eu estou ali por conta de cota. Sim. E o mesmo tem acontecido com as mulheres. Então, já existe um movimento nas empresas de aumentar essa liderança feminina. Na empresa que eu atuo, a gente tem algo em torno de 13% atualmente de liderança feminina. A gente quer chegar nos 30%, que é mais A do que população dobrar, é né? 50, né, Marcão? Exatamente. E quando você vai fazer essa conta na população, você vê que a gente está muito distante disso. E isso não se reflete só nas empresas, né? Porque se você for ver na política, acontece a mesma coisa e vários outros segmentos. Então, isso é um Partidos políticos, né? comportamento da sociedade que se reflete. Então, sim, mulheres, assim como os negros sofrem, vocês ainda sofrerão um pouco desse estigma, mas ele é necessário para que ele traga o equilíbrio que é importante nesse momento, né? Então, é uma questão de justiça. Isso Sim. acaba acontecendo. A gente inevitavelmente vai falar dessa questão da avaliação de desempenho, que hoje o critério é, por uma decisão de evolução, a gente invariavelmente precisa ter um homem e uma mulher. Esse critério já existe, e a gente está evoluindo nesse critério para que esse critério tenha um pouco mais de diversidade. E a partir do momento em que você tem invariavelmente um homem e uma mulher para tomar a decisão, e aí você leva em conta os critérios para o cargo, né? Então, muitas empresas já estão nesse movimento. Então, eu acho que muito em breve a gente tem uma participação maior das mulheres na liderança das empresas, mas no momento ela vai se dar por conta dessa
questão das cotas, a gente vai pensar que vai sofrer discriminação. Bom, a gente pode dar qualquer nome para Mas isso. que é justo. Acho que o importante é que a mulher conquiste esse espaço, né? E faça a diferença depois. E faça a diferença, e eu tenho certeza que vai fazer. Você sabe que essa semana, né? Acho que foi ontem que eu vi a notícia que a Heloísa Trajano, como que é? Luísa. A Luísa Trajano, Luísa Helena, né? Trajano está num movimento aí de fazer com que todas as pessoas no Brasil sejam 70%, né, para chegar no rebanho, seja vacinada em 6 meses. Eu achei de uma ousadia, assim, bem-vinda, né? Querida. Você vê quantos homens nós temos na política, nas empresas, na liderança, como presidentes. E mulher, a gente tem quanto? Dá para contar no dedo? Né? Nos dedos das mãos? Não dá, né? São pouquíssimas, eu imagino. Vocês talvez saibam de mais presidentes de empresas que sejam mulheres, mas apenas uma que foi capaz de falar assim, não, vamos fazer um mutirão, um pacto, né, para imunizar todas as pessoas. E isso é uma visão bem da mulher, né, de cuidado da saúde, de acolher, de cuidar, né? Quer dizer, poderia ser também do homem, mas tradicionalmente isso é da mulher. Ou eu estou enganado? Esse é um bom exemplo que você traz da contribuição que mais espontaneamente e naturalmente uma mulher pode dar para uma organização. Sim. Em outras lives a gente já tinha comentado isso também, que os países liderados por mulheres tiveram muito menos impacto, né, na questão da Covid, porque também as mulheres têm aí uma aversão maior ao risco, então elas são mais prevenidas, elas preferem ter um pouco mais de cuidado, que as mulheres normalmente são mais da conversa, da troca, então um modelo mais democrático. Eu acho que isso que é legal a gente fomentar nas discussões. Uhum. Eu vi também esse movimento da Luísa e falei, putz, só podia ser ela, né? Não podia ser outra pessoa, porque ela é realmente iluminada, aquela mulher. Onde ela bota a mão, parece Midas, dá tudo certo. Sim. E aí eu fico me perguntando como é que a gente, com essa realidade que o Marcão está falando, que nós ainda vamos ter que passar por esse momento de cotas, que a gente ainda vai ter que tratar essa questão como um mal necessário antes de colher os frutos dessa diversidade, né? Como que a gente cria as condições para as mulheres ficarem? Isso é uma coisa que eu insisto muito e que me preocupa muito. Outro dia eu vi um depoimento, acho que até contei para o Carlão, do padre... Como é que era o nome daquele padre, Carlão? Não era eu estou com o nome do Júlio Lancelotti na minha cabeça, mas não é. Talvez daqui a pouco eu lembre. É um padre que estava sendo homenageado pelo trabalho que ele fazia, e ele se disse negro, ele é negro, e ele era contrário às cotas. Uhum. Por quê? Ele falava, porque a gente tem que dar as condições para que essas pessoas entrem e fiquem. Porque o número de alunos negros nas universidades que entram através das cotas, na sua grande maioria, desistem ao longo do caminho, porque eles não têm condições de permanecer naquela formação, por questões econômicas, por questões sociais, por questão da qualidade de ensino anterior à universidade, enfim, ou por tudo isso junto. Então, pensando nessa questão das cotas para as mulheres dentro das organizações, qual é o cuidado que a gente tem que ter para que elas possam entrar seguindo esses critérios? Olha, nós vamos fazer agora daqui para frente, por exemplo, para cada posição aberta que nós tivermos,
obrigatoriamente a gente vai ter que ter um finalista homem e uma finalista. Isso vai aumentar provavelmente o número de mulheres, porque elas vão conseguir chegar à entrevista final, mas quem garante que ela vai permanecer? Por quanto tempo ela vai permanecer? Se o ambiente empresarial, se as condições para o dia a dia dela não forem sendo transformadas também. É isso que eu sempre fico me questionando. Senão é meio que tapar o sol com a peneira. Você põe cota para negros nas universidades e conta quantos entraram. Agora, tem alguém contando quantos se formaram? Para a gente saber lá no final qual é a real, o real efeito que isso causou. Então, eu trago aqui para a gente discutir um pouco isso, porque podemos ter mais mulheres brilhantes como a Luísa, desde que a gente também crie as condições para que elas possam se desempenhar e ficarem bem nos seus papéis. Eu acho que o Marcão usou uma palavra interessante, quando ele falou assim, a cota é necessária, né? Nesse momento, até para reparação, é importante. Eu não sei a pesquisa que o padre usou para falar que poucos precisava chegam lembrar no o nome dele, né? Mas eu sei que padre é esse, eu sei qual que você está falando, né? Eu não sei o que pesquisa que ele usou, mas as pesquisas que eu tenho visto sobre a questão de cotas, de fato, todos aqueles que entram pelas cotas, eles alcançam patamares muito semelhantes a todos os outros que estão lá que não entraram através das cotas, né? No sentido de quando você dá condição para que esse aluno aprenda e demonstre o seu potencial ali, isso é alcançável, né? Uhum. E eu entendo que vai ser a mesma coisa para as mulheres, né? Eu acho que vai ser a mesma coisa, mas a sua preocupação é importante, Cíntia, principalmente quando você falou assim, bom, não é só entrar, tem que ter um projeto, né, para que essa pessoa que entre na empresa chegue a diretor, por exemplo, né, ou essa mulher, ela tem aí uma... Mas se você coloca essa mulher lá dentro e você dá condição, né, para ela permanecer e tem um projeto, ela vai sim chegar lá, né, e vai chegar com excelência, com louvor e distinção, não tenho dúvida, né? Diferente do post onde as mulheres estão olhando para os homens, quando as mulheres elas têm condição e tira da frente dela o varal, o forno, né? É a Luísa Trajano, com essa liberdade de opinar, de dar sugestões, de influenciar a política nacional através da própria empresa, né? É uma nação que está sendo mobilizada aí com a atitude dela. Então, eu sou otimista nesse sentido, né? De que, aliás, ela mesma falou, quando ela contratou os trainees, né? Falou assim, não, contratar é uma coisa, a gente tem um projeto para que eles sejam gerentes e cheguem a diretores dessa empresa. Eu achei bem bacana isso, né? Eu acho que contempla essa sua preocupação de ter um ambiente favorável. E aí sim passa pela questão do critério de avaliação, né? Como que essas pessoas são avaliadas dentro da empresa. E uma coisa que me veio quando vocês estavam falando é assim, até onde eu sei, tá, Cíntia? Aí você tem que estar mais atenta para essa área. A impressão que me dá é que a maioria do material formativo, dos livros mesmo, dos escritores sobre recursos humanos para as empresas, até onde eu sei, são homens. Quem escreve para a área de recursos humanos das empresas
pelo menos na minha época de formação, da nossa, né? Uhum. Que eu lembro, são homens. Ainda é assim, Cíntia? Olha, do que eu consigo lembrar de cabeça, assim, só tem um nome de uma mulher que eu conheço e que é francesa. E que escreve livros sobre liderança, sobre o papel da liderança. Só conheço uma, que é a Marième Lessager. Talvez o Marcão lembre dela. E não lembro de outra, honestamente. Todos os livros que eu me lembro, assim, são escritos por homens. O que, de novo, na nossa experiência, não sei se o Marcão lembra de algum outro nome, mas reforça a representatividade masculina, então, também na literatura. Sim. Né? Tá lá a maioria dos homens. Pode ser aí um bom espaço para as mulheres poderem ocupar e fomentarem essa reflexão, essa discussão de uma maneira mais acadêmica, fazendo estudos em relação a isso. Se tivesse a oportunidade de, sei lá, estar de novo trabalhando com o universo corporativo, eu acho que eu proporia que a empresa onde eu estivesse fizesse muitas rodas de conversas com as mulheres, Sim. porque eu acho que a resposta virá delas. Senão vai ser um homem pensando sobre o que é bom para uma mulher. Uhum. E acho que se a gente der voz, se a gente ouvir o que elas precisam, o que seriam os elementos para favorecer a permanência e o desenvolvimento, eu acho que a gente teria ali um material bastante rico para tomar algumas decisões sobre o processo de avaliação, sobre o processo de promoção, e sobre todo esse percurso que a gente gostaria de ver uma mulher realizar, para que a gente pudesse lembrar de mais nomes de diretoras presidentes de empresas, de mais nomes de escritoras e tudo mais. Eu acho que eu fomentaria essas discussões, porque lá nós vamos encontrar mulheres jovens, mulheres solteiras, mulheres casadas, mulheres solteiras com filhos, mulheres casadas com filho ou sem filhos, mulheres que cuidam de ou terceiros. A gente vai encontrar a representatividade da sociedade brasileira lá dentro da empresa, né? Sim, sim. Mulheres que querem casar, mulheres trans. Nós vamos encontrar a diversidade da sociedade. Sim. E aí eu acho que é para elas que a gente pode perguntar o que a gente poderia promover para favorecer o seu desenvolvimento e a sua permanência. A gente precisa levar em conta que tudo isso que a gente está falando aqui é um movimento muito recente, gente. A gente está falando de um movimento que ganhou força nos últimos 5 anos. Porque essa é uma conversa que a gente não teria 10 anos atrás. A gente não teria essa preocupação de, cara, ter mais mulheres na liderança muda o pensamento das decisões. Então, vocês deram um belo exemplo da Luísa Trajano. Ela tem cada sacadas assim que eu falo assim, caramba, por que eu não pensei Como é que eu não nisso pensei antes? nisso antes? Exatamente, mas você vai ver outras mulheres com esse pensamento. Então, toda essa discussão ela é muito recente. Ela tem 5 anos que a gente fala de dar mais empoderamento para as mulheres em todos os aspectos da sociedade, né? Não só nas empresas. Então, por isso que, mesmo não gostando da ideia de cotas, eu preciso concordar que ela é necessária, porque ela é o ponto de partida para essa mudança de status. Tem uma parte que cabe a cada um de nós, e aí eu falo para as mulheres, tem uma parte que cabe para as mulheres também, né? Que é, uma vez na liderança, você ter a responsabilidade de aumentar a representatividade de mulheres na liderança. Essa precisa ser uma preocupação, não só das mulheres, obviamente nós homens que estamos na liderança precisamos ter isso em mente também, mas sobretudo das mulheres, né?
as mulheres precisam favorecer esta condição. E aí eu concordo com a Cíntia. Então, quem melhor do que as mulheres para dizer qual é a condição ideal para elas? Então, isso também é super importante. Então, eu acho que existe uma parte nossa nessa história de fortalecer este movimento, né? De, assim como nas questões raciais, que eu estou bastante inserido e bastante envolvido, as questões ligadas ao empoderamento feminino, as mulheres também precisam fortalecer de maneira racional. Eu pessoalmente tenho um pensamento de que todo o extremo é burro. Eu não gosto nem de um extremo nem do outro. Eu acho que o pensamento mais central ele é mais inteligente, porque a gente tem benefícios e malefícios em todos os extremos. Então, é super importante ter um pensamento claro sobre isso. Não é levantar a bandeira do feminismo nas empresas, porque isso não vai à frente, mas a parte racional do empoderamento feminino traz benefício para as empresas, benefício para a sociedade, benefício para as pessoas que estão ali ao redor, por conta de tudo isso que a gente já acabou de ouvir, né? Da leveza do pensamento, de questões que os homens não estão preocupados, por essa visão de segurança que as mulheres trazem. Então, tem uma parte super importante pessoal nisso. Para as empresas, aumentar o debate de maneira aberta e criar condições verdadeiras para que isso aconteça, porque a gente acabou de falar sobre isso. Não é o fato de você colocar uma mulher numa posição de liderança que ela vai permanecer nessa posição se o ambiente é hostil para os pensamentos que ela traz, se ela é colocada numa posição de menos-valia, se ela é colocada como um enfeite para ser exibido, porque tem muito disso também, porque tem muitas empresas que têm o marketing nessa questão de diversidade lindo, mas quando você vai olhar, não, deixa eu ver essa empresa, você chega lá e de verdade não tem nada daquilo que está no comercial aparecendo. Né? Então, tem que haver também essa preocupação das empresas nesse sentido. Né? Sabe que... Eu acho que, só para fechar, Carlos, a coisa mais importante é entender que aquilo que é importante para mim pode não ser importante para o Carlos, pode não ser importante para a Cíntia. E o momento que a gente vive atualmente é um pouco dessa personalização em todos os sentidos. Tanto do ponto de vista de consumidor, nós consumidores estamos mais empoderados, quanto nas decisões corporativas, nas decisões de capacitação, as universidades estão passando por essa necessidade de personalização. Então, cada vez mais as necessidades individuais, atualmente, elas são importantes. Estava falando das condições dadas, né, dentro da empresa ou na sociedade para que a mulher possa desenvolver o seu potencial. Eu me recordei do que aconteceu no Congresso recentemente. Né? Uma deputada na Lesp, Estado de São Paulo, uma deputada estava exercendo seu mandato ali, fazendo uma discussão com o presidente da Câmara, e veio um dos deputados e fez um gesto, né, de abraçá-la por trás, né, abraçou seus seios, enfim. Foi um ato super constrangedor, né? Que para ele pareceu muito natural, apenas um abraço, mas não era só um abraço. Aquilo foi um ato de constrangimento, né? E que, em outras situações, né, poderia se passar de fato, foi um abraço, e o que você está reclamando? Né? Mas os partidos se mobilizaram, a própria deputada, né, levou para o Conselho de Ética,
a presidente do Conselho de Ética é uma mulher? Não. Exatamente, é uma mulher, né? E um dos partidos abriu mão do seu representante, ele saiu para que uma outra mulher entrasse, então ficaram 2 mulheres, se eu estou enganado, contra 4 homens, né? Mas o próprio partido do deputado já está excluindo ele do partido, então por causa da mobilização social, né? Então, acho que vai de encontro a isso que vocês estão colocando, que a Cíntia trouxe, né, como uma coisa importante, dar condições de trajeto, de percurso, para que a mulher permaneça, né? E uma das formas de expulsão da mulher dos espaços que ela conquista é o constrangimento. Seja o constrangimento sexual ali, seja outros tipos de constrangimento, né? E olha, aqui um depoimento muito pessoal. Infelizmente, eu, como mulher, posso dizer que você tem razão. Porque eu, felizmente, nunca passei por uma situação assim tão, como eu vou dizer? Tão público. Tão pública ou tão evidente, ou assim, filmada e tudo, mas passei algumas na minha vida, né? E sabe o que a gente faz normalmente? A gente fica quieta. Porque a gente não sabe lidar, o ambiente não é um ambiente acolhedor que promova esse tipo de conversa. E, de novo, nas questões estruturais, nos preconceitos, nos modelos mentais que a gente tem, a gente se cala. E o que a gente precisa fazer é exatamente o contrário. Falar, discutir e pensar que essa exposição não é nossa, é de quem faz. Sim. De quem está agindo conosco para nos deixar constrangidas. Esse é um aprendizado, né? O Marcão estava falando que ele fala para as mulheres promoverem também a maior diversidade possível, e eu falo também que as mulheres precisam falar mais, e me coloco junto, a gente precisa promover mais a conversa, lembrando que a exposição não é nossa. A exposição é de quem realiza esses atos. E tentar trabalhar aí com as novas gerações, com essa criançada toda que vem vindo, para que a gente também possa ir mudando um pouco esse estado de espírito que a gente encontra hoje, né? Porque é um trabalho de longo prazo. O Marcão tem razão, ele falou, começou há 5 anos, eu estava fazendo as contas, faz 4 anos que eu saí da minha última empresa. E no último ano que eu estive lá, eu consegui fazer com que a gente assinasse um manifesto da ONU que chama He for She, que é ele por ela, ou seja, como engajar os homens no movimento a favor das mulheres. E o He for She da ONU, eu acho que estava completando 1 ano de lançamento. Então, de fato, nós estamos falando de questões mais estruturadas há 5 anos, em média. E do ponto de vista histórico, é nada. Se a gente for pensar em grandes transformações, não é nada. O que eu acho que tem a nosso favor é a velocidade com que a coisa pode andar hoje, por conta das redes sociais, por conta de mais movimentos organizados, a sociedade civil também se organizando de uma outra forma, a gente questionando, como sociedade no mundo, uma série de questões de todas as ordens, todas. Então, talvez a gente tenha aí um horizonte mais esperançoso de um processo mais célere. Então, não sei se a gente vai precisar esperar 200 anos para ver. Embora eu me lembro de ter participado há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, de um evento onde um representante da ONU fazia lá uma conta e dizendo que se a gente fizesse a evolução do número de mulheres em cargos executivos, do mesmo jeito que a gente vinha fazendo atualmente, nós demoraríamos 200 anos para ter uma paridade. Bom,
Então, quem sabe ele esteja enganado e que as coisas possam ser mais rápido para a gente realmente observar isso ao bem de todos, porque a gente também discutiu isso. Não é só porque é bom para as mulheres, é porque é bom para os homens, é porque é bom para todo mundo, porque a gente pode dividir melhor todos os papéis, as responsabilidades, que inclusive são pesadas para os homens também. Sim. Eu não acho que vocês estão num mar de alegrias e felicidades e que vocês não tenham problemas com as questões profissionais de vocês. Isso é humano, não é? Sim, sim. E quando a gente fala da mulher, a gente está falando da família. Quando a gente fala do homem, a gente também está falando da família. Né? Então, isso vai beneficiar a todos. E quando o Marcão fala, né, da riqueza, que é esse olhar feminino para compor o olhar da empresa sobre o mundo, sobre si mesma, né, ia dar um exemplo aqui, acabou me fugindo, mas é isso que acontece, acaba sendo mais rico mesmo, né? E a gente todos, eu ia falar da questão da cultura, né? Toda empresa ela tem uma cultura, tem lá os seus valores, a missão, visão, né? Valores, tudo isso compõe uma cultura, né? E a cultura ela é enriquecida com a diversidade. Sem diversidade não existe enriquecimento de cultura de empresa. Assim como não existe de país. Né? É verdade, então, verdade. A gente tem que trazer esse enriquecimento. O que eu acho legal nesse momento é que se calar não é uma opção. Hoje a gente tem tanta possibilidade de ter voz. Um exemplo é isso que a gente está fazendo aqui agora, é uma possibilidade de voz que a gente tem e que a gente não tinha antes. Então, trazer para a discussão, trazer à tona todas essas limitações, essa própria questão que a gente acabou de tratar ainda há pouco dos constrangimentos, dos mais diversos que possam existir, a gente tem uma possibilidade de voz que a gente nunca teve antes. Então, acho que se calar não é uma possibilidade. Entendo de que, sim, a gente pode e tem que acelerar esse movimento, né? Porque ele é importante, ele vai trazer benefícios, ele vai criar condições de igualdade em todos os sentidos, né? Porque quando a gente cria essa condição de igualdade para as mulheres, a gente inevitavelmente está abrindo o olhar para várias outras desigualdades que a gente tem no ambiente de trabalho, e é super importante porque as empresas elas refletem tanto no comportamento quanto na sua realidade os comportamentos sociais. Ela reflete a sociedade em que ela está inserida, né? Então a gente tem uma dificuldade de qualidade de mão de obra no Brasil porque a nossa educação ela não nos prepara para isso. Então a gente vai ver dentro das empresas esse reflexo do que é a sociedade, tanto no comportamento, tanto na qualificação, tanto no pensamento das pessoas. E ter voz nos permite discutir essas coisas de uma maneira mais inteligente, né? Então, Sim. mulheres, sigam firme que a luta está só no começo ainda. 5 anos, pouquíssimo tempo. Ainda tem esperança, né? Sim. Vamos lá. E isso que você falou, né? Mulheres, vamos falar, vamos dar voz aos sentimentos, aos pensamentos, né? Essa sugestão dada pela Cíntia, né, de formar grupo de mulheres para discutir, para olhar para a sua realidade, para suas dificuldades, para suas esperanças, expectativas, desejos, é muito importante. Né? Acho que isso é fundamental. Aliás, a ideia de roda de conversa não foi minha, né? Foi da Cíntia. Né? Vamos fazer uma roda de conversa. Assim, vamos, né? É um enriquecimento. Né? Essa é uma ideia muito, muito legal, bem bacana, que
Eu acho que isso empodera. Então, mas o que eu acho muito bacana é que nada nasce da ideia de uma pessoa só, nasce da comunhão. Então, hoje a gente está aqui porque o Carlão entendeu que isso era importante. Ele tem 2 filhas que estão aí entrando praticamente no mercado de trabalho. E ele foi muito acolhedor a tudo isso. E o que a gente está fazendo é tentar ajudar mesmo, porque nós estamos aqui doando o nosso tempo, além de ser muito divertido e gostoso quando a gente conversa, troca, essa oportunidade de estar encontrando pessoas com quem a gente não fala toda hora, isso é muito prazeroso, mas a gente está fazendo isso em benefício de outros, sem nenhuma outra expectativa, né? Que as pessoas possam nos escutar, que elas possam refletir, que elas possam encontrar oportunidades no seu próprio ambiente para promover mudanças, para estimular a discussão. Isso já é um ambiente positivo. Sim. Um ambiente onde você pode conversar, opinar, ainda que a sua opinião não seja aquela que vai ser implementada ou não na plenitude dela, isso já vai fomentando em nós um senso de pertencimento, de valorização, de não censura. Aqui eu posso falar o que eu estou pensando, eu sou acolhida. Sim. Em alguns momentos vai funcionar, em outros não, é por isso que é uma democracia. Então, acho que isso já pode ajudar. Então, eu já brinquei com o Carlão que nós estamos aqui tentando fazer a nossa centelhinha. É uma centelha divina, cada um vai lançando uma centelha divina, daqui a pouco a gente tem uma constelação. É isso. Né? Bom, meus queridos, a gente já está aí 1h30 de bate-papo, acho que a gente pode ir se encaminhando para os finalmente. Tá vendo? Essa aí é a parte gostosa da história. Rápido, né, Marcão? Passa muito rápido. Mas você volta. E eu queria perguntar para vocês se vocês querem dar aí algum depoimento final, comentar mais alguma coisa que a gente não tenha tido oportunidade de abordar antes de nos despedirmos. Eu gostaria de falar sobre as questões pessoais, né? Então, a gente falou sobre meritocracia, sobre toda essa questão, mas eu acho que cada um de nós precisa entender as motivações de evolução, né? Então, o que me motiva a querer evoluir dentro de uma empresa, como homem, na sociedade, como pai, como esposo, são questões muito diferentes. E ter consciência dessa questão determina o quanto que você quer lutar, determina o preço que você quer pagar, porque tem uma questão disso também, né? De enfrentar as coisas que você vai encontrar pela frente. Então, busque reconhecer em você aquilo que te motiva, aquilo que vale a pena você brigar. Porque tem luta que não vale a pena nem entrar, né? Então, não entre, né, nessas batalhas. Mas se a batalha vale a pena, vai te fazer, entra de cabeça, entenda as suas limitações, vença as suas limitações, porque isso vai te dar condição de brigar e de igualdade. Eu sou fruto de cotas, sim, mas eu pude entender quais eram as minhas limitações e aquilo que eu precisava desenvolver para brigar de igual. E eu tenho buscado isso todo dia. Então, vá em frente também. Isso aí. Nossa, que delícia ouvir tudo isso. As minhas palavras finais é de gratidão e agradecimento por estar aqui com vocês. Tem sido um privilégio para mim estar interagindo. Eu não sou do ambiente empresarial, já passei por empresas, né, mas com funções distintas, né, como hospitais, centros de saúde, né, escolas, não o ambiente corporativo empresarial. E para mim tem sido uma riqueza estar dialogando com vocês, né? Tá sendo escutado, tá podendo contribuir também para a reflexão.
Eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade mais justa, mais humanitária, mais diversa, né? Quando a gente tem voz e pode falar e contribuir com as nossas impressões. Muito obrigado. Privilégio estar com vocês aqui. Bom, quem tem que agradecer sou eu, porque eu tenho a oportunidade de estar aqui com duas pessoas muito queridas, que, como inicialmente eu falei, fazem parte da minha vida em contextos diferentes, em momentos diferentes. Também emocionada, porque quando eu olho e lembro do Carlão, da faculdade, e quando eu lembro do Marcão, quando eu contratei lá para trabalhar naquela loja, são pessoas que amadureceram, que encheram as suas bagagens de experiência, de conhecimento, que ajudaram e ajudam a transformar os lugares onde estão. O Carlão no papel de psicoterapeuta, atendendo pessoas, o Marcão no papel de desenvolvedor de pessoas, que está buscando aumentar essa diversidade. Vocês estão criando sociedades melhores do que nós temos hoje. Então, para mim é um grande privilégio e eu fico realmente emocionada de poder unir vocês, e que eu espero que vocês estabeleçam laços que aconteçam além de mim, e possam continuar trocando. E, Marcão, muito obrigada pelo seu tempo, pela abertura, pela simplicidade com que você veio aqui dar o seu relato, que a gente espera que possa ajudar outras pessoas a mobilizar essas questões em outras pessoas. E você, Carlão, toda a minha gratidão. Obrigado, por todo o espaço que você abriu na sua agenda, no seu tempo, na sua clínica, e por estar também curtindo fazer isso com a gente. Sim, você é realmente uma pessoa muito especial. Então, eu me despeço de vocês que nos acompanharam até agora, agradecendo mais uma vez a audiência, e a gente volta aí em algum momento com mais uma roda de conversa. Daqui a pouco, né, Cíntia? Daqui a pouco tem mais, né? Com pessoas também interessantes, bacanas, né? Como o Marcão, como a Marina, que já esteve aqui conosco, né? São pessoas queridas e que a gente aprende muito. E a gente tem sempre um monte de ideias. Então, se vocês tiverem ideias também de temas que vocês queiram bater papo, escrevam para nós, postem no espaço da Clínica Kairos. E, Marcão, você também, se quiser voltar a qualquer momento ou nos apresentar alguém que você acha que possa também ajudar nesses depoimentos para o desenvolvimento das mulheres, é só chamar. Valeu, gente. Tá bom? Obrigado. Um beijo para todos. Tchau. Beijão. Até mais. Beijão para vocês dois e para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.